Fala aí, meus amigos São Paulinos, tudo bem com você que acompanha sempre a gente? Sejam todos bem-vindos ao canal da Rádio da Veiga. Abraçando você, agradecendo pelo carinho, pela audiência. Estamos aqui para atualizar você de algumas informações do São Paulo Futebol Clube. São Paulo chega a conversar com o zagueiro do Hoffenheim e olha, as conversas são animadoras. Nós iremos trazer detalhes para você aqui nesse vídeo de hoje, tá? Só pedindo para você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar também o nosso vídeo para todos vocês que estão aí nos acompanhando, tá bom? O giro, rapidinho aqui um giro, tá? Vitor Sá prontinho aí para ser jogador de São Paulo, anunciado, né? Já deve ser anunciado como jogador do São Paulo. O ponta esquerda, Vitor Sá, de 32 anos, chega com um contrato de 3 anos, tá? Chega com um contrato de 3 anos, o atacante Vitor Sá. Está por detalhes para ser jogador do São Paulo Futebol Clube, tá bom? Nesse período de Copa do Mundo, a gente está aí atualizando você de tudo que acontece também nos bastidores do São Paulo Futebol Clube, certo? O jogador que estava na disputa ali, São Paulo não chegou nem a conversar, mas todo mundo está falando que São Paulo chegou a conversar para entender a situação dele. É o Marino Rinostrosa, do Vasco, né? O Boca Juniors entra na disputa pelo atacante. Muita gente falando que ele é pretendido pelo São Paulo, mas o mercado da bola segue movimentado durante a pausa para a Copa do Mundo de 2026. Um dos atacantes mais cobiçados da América do Sul ganhou um novo concorrente na disputa. O Boca Juniors da Argentina entrou na corrida pela contratação do jogador, que também desperta interesse do São Paulo e Grêmio para a sequência da temporada. Olha, lembrando que o contrato do Rinostrosa com o Vasco é até 2029, se não estiver enganado, até 2030. A entrada do gigante argentino na negociação tende a aumentar a concorrência e pode dificultar os planos dos clubes brasileiros. Com o maior poder de investimento e tradição continental, o Boca Juniors costuma ser um destino atrativo para atletas que atuam no futebol sul-americano. Lembrando que o São Paulo não chegou nem a fazer uma sondagem ali pelo Rinostrosa, né? Existiu um interesse do Vasco no Arboleda, enfim, e o São Paulo estava talvez até pensando nesse Rinostrosa aí, mas, pelo amor de Deus, não conseguiu nem se emplacar no Vasco. Ah, mas ele jogou bola lá no time dele, lá não sei aonde. Não, Nacional. Cara, não sei se foi a falta de aproveitamento, adaptação, tudo isso, né? Mas enfim, o São Paulo segue buscando reforços ofensivos, né? E continua sendo uma das prioridades da diretoria após os avanços nas negociações por outros setores do elenco. O técnico Dorival Júnior já sinalizou a necessidade de ampliar as opções para o ataque, visando a disputa do Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. O nome que agora passou a ser disputado pelo Boca Juniors, sendo monitorado pelo Departamento de Futebol São Paulino, o Rinostrosa, o atacante que não vem se destacando pelo Vasco da Gama, agrada internamente por sua velocidade e capacidade de atuar pelos lados do campo e potencial de crescimento. Muito bem, São Paulo trabalha com cautela devido às limitações financeiras, mas mantém um mapeamento constante de jogadores que possam agregar qualidade ao elenco sem comprometer o planejamento econômico estabelecido em 2026. Nos bastidores, a expectativa é de que as próximas semanas sejam decisivas para o avanço de negociações envolvendo atacantes. Com a concorrência aumentando no mercado americano, o tricolor busca agir rapidamente para não perder oportunidades consideradas importantes para o segundo semestre. A movimentação do Boca Juniors serve como alerta para os clubes brasileiros que não terão de acelerar decisões caso desejem fechar contratações antes da reabertura oficial da janela de transferência do nosso futebol. Olha, eu vou falar sério assim para vocês, aqui já é minha opinião, respeito a opinião contrária, se quem acha, mas para mim esse jogador Rinostrosa, eu não vejo assim essa barbaridade toda nesse jogador, né? Eu não vejo, tá, essa barbaridade toda nesse jogador. Jogador lateral de São Paulo acompanhou a estreia da sua seleção. Da seleção?
no vestiário e no campo. Pois é, Nicolas, na seleção da Suíça, exatamente. Ele estava no vestiário, estava no campo. Então o jogador esteve lá presente lá também, tá? Nesse jogo aí da estreia da Suíça, a seleção da Suíça. Bom, vamos lá. Em 2 semanas o São Paulo só conseguiu um reforço em acerto verbal e ainda mira 4 nomes, tá? Apenas em 2 semanas, mas ainda mira 4 nomes. De uma lista ali de, digamos, de 60, mais ou menos, que o São Paulo monitora, né? Apenas um ainda tem um acerto, mas com acerto verbal, certo? Um acerto verbal. De uma lista ali de 60 nomes. O São Paulo vem mapeando, sondando e buscando nomes no mercado para reforçar o time de Dorival Júnior. O clube também tem uma missão clara: vender, achar clube a jogadores encostados, trocar ou negociar não os jogadores utilizados, liberando assim uma folha que gera caixa e ainda reforça. Arboleda, Negruti, os goleiros Yankee e Felipe Braz, eles não vão ficar no São Paulo. O Negruti deve ser emprestado, tem contrato com o São Paulo até 2030, mas deve ser emprestado. Luan também. E aí, até aqui o São Paulo não conseguiu muita coisa, além de dificuldades. Vitor Sá, que é ponta esquerda, é o único jogador que o clube já alinhou um acordo verbal. Das outras 4 vagas pretendidas, o clube ainda mira zagueiro, o que podem ser um dos, dependendo das características, né, do volante, camisa 8 e talvez um outro atacante, dependendo de quem possa sair. O Dorival quer um 8 quase 10, isso já é dito. Não quer um 10 clássico, camisa 10, que já no futebol brasileiro já não existe mais, acabou. Acho que da geração delas, acho que o Ganso foi o último, né? Não se faz mais meia articulador, assim como Ganso, né? Tem bom passe, cadencia o jogo, né? Que encontra, quebram as linhas ali, enfim. Acho que o Ganso foi o último. Hoje no São Paulo tem o Pedro Ferreira, não trabalha, é ainda o garoto, com essa possibilidade. Não trabalha ainda. Tá participando sempre de alguns jogos do elenco principal, mas não chegaram a falar para ele que vai trabalhar sim com ele e vai, enfim, entre alguns jogos, mas não é aquela forma de se dizer que vai trabalhar direto. O mercado nacional está lento e o internacional também neste período de Copa do Mundo. Em 2 semanas e 14 dias do tempo, de 52 dias sem jogos, ou seja, 27% do tempo de pausa já foi. E o São Paulo só conseguiu 20% do que pretende em reforços. O time retorna dia 17 e ainda não sabe quantos ou com quem jogará amistoso. A pedido do Dorival. O Dorival pediu amistoso. Muitos nomes são dados, especulações nos últimos dias, como Arthur Chaves, vou falar já sobre ele, tem novidade sobre ele. Sami Caetano, após o naufrágio do negócio com Domingos Duarte. Então, eu tenho novidade já sobre o Arthur Chaves. Fica no vídeo até o final. Neste meio tempo, analisa jogadores de sub-20 que espera recuperação física e mental do grupo tricolor, que terminou desfacelado depois das mudanças de Crespo para o Roger Machado. 3 treinadores o São Paulo teve no início da temporada: Crespo, Roger Machado e agora o Dorival Júnior. Pois é, meus amigos, somente isso para lembrar para vocês. 3, tá? Maciz coloca a segurança na presidência em sua ausência nos Estados Unidos para evitar a entrada de Outen Aires. Vamos falar um pouquinho dessa política do São Paulo, que está um nojo. O torcedor do São Paulo não gosta nem de saber disso, mas está esse nojo, uma briga pelo poder, uma briga, a briga deles lá é pelo poder, briga pelo seu próprio umbigo, mas esquece o futebol, esquece o São Paulo, tá? Um fato curioso chegou aos ouvidos do blog do São Paulo nos últimos dias. A guerra política do clube ainda tão acirrada e sem noção que Maciz, que foi viajar para os Estados Unidos, aceitando assim o convite da CBF de assistir à estreia da seleção brasileira, também discutiu o fair play financeiro, que não confiou nos rivais e apelou. Maciz contratou segurança 24 horas para impedir que Outen Aires, presidente do conselho, e outras pessoas não autorizadas acessem a presidência. O nível está tão baixo que parece terra que ninguém manda. O São Paulo virou uma zona, né, cara? A verdade é essa, né?
São Paulo virou uma verdadeira zona. São Paulo virou uma verdadeira zona. A diretoria de São Paulo é uma zona, a presidente de São Paulo é uma zona. O time hoje, enfim, é mal administrado financeiramente, né? Administrativamente, São Paulo é um time que não tem a administração, pulso firme. Hoje quem chega, manda, quem é que manda na realidade lá dentro do São Paulo Futebol Clube, né? Então tem isso, né? E você impedir, né? Ou seja, do presidente do Conselho Deliberativo e até a presidência, ou algo do tipo assim, eu não sei, cara, é uma coisa que não dá, né? Então vamos lá. O São Paulo tentou o Domingos do Basto, não deu certo, a questão salarial, a questão de querer mais, enfim, tudo isso, né? Teve outros trâmites também e outras conversas envolvidas. Agora o São Paulo mira o zagueiro Chaves, Arthur Chaves. Pois é, exclusivo, após primeiras conversas, primeiros contatos positivos, o São Paulo iniciou negociações com o Hoffenheim, que é o dono dos direitos federativos do Arthur Chaves, certo? Um modelo avaliado assim entre as partes seria um empréstimo curto. São Paulo jogou para o Hoffenheim o seguinte, um empréstimo curto. O tricolor trabalha pelo sinal verde dos alemães. Então, neste momento, o São Paulo aguarda o sinal verde dos alemães, tá? Neste momento, o São Paulo aguarda o sinal verde dos alemães. Então, tá aí o zagueiro na tela para você. Exclusivo, o São Paulo abriu conversas com o zagueiro Arthur Chaves em uma reta final de empréstimo no Augsburgo, da Alemanha. Ainda não há uma oficialização na mesa, agora abriu conversa, já mandou para o Hoffenheim e aguarda agora o posicionamento dos alemães, tá? O zagueiro Arthur Chaves, ou seja, virou agora o bola da vez do São Paulo, né? O São Paulo, ou seja, o Arthur Chaves virou prioridade agora para o São Paulo Futebol Clube, tá bom? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esquecendo de você deixar o like, compartilhar o nosso vídeo e vamos seguir juntos. Uma rapidinha aqui. O Brasil ontem estreou, empatando em 1-1 com o Marrocos, né? Abrindo aqui uma sessãozinha no final falando da seleção brasileira. Jogo difícil, complicado. Muita gente achando que mas é o Marrocos. Gente, o Marrocos é um time que joga há muito tempo juntos, já tem um padrão de jogo definido. O Marrocos há muito tempo, das 28 jogos que não sabe o que é perder. Uma seleção que nem a nossa, que ainda está praticamente ainda o Ancelotti tentando achar peças e posicionamento. Para mim ele saiu com a escalação errada, inicial ontem os 11 dele para mim, ele pecou em algumas peças. E aí a grande questão hoje por parte do torcedor, dele não ter colocado o Endrick ali pelo menos no segundo tempo. Cara, eu vou falar uma coisa aqui rapidamente para vocês, o que é que eu penso, o que é que eu acho. Se o Endrick é pior do que o Igor Thiago, então, cara, eu não entendo mais de futebol. Se na opinião do Ancelotti, o Igor Thiago é melhor do que o Endrick, pelo amor de Deus, então a gente não sabe mais de futebol, a gente não entende nada, só ele que entende. E nós, milhões de brasileiros, estamos errados. Então, a grande questão é essa. Já fica para o próximo compromisso, diante do Haiti, que é uma seleção também muito ali, não é lá essas coisas, tá? Mas precisa fazer o resultado, vencer e fazer bons gols, ou vários gols ali, saldo de gols que é mais importante. A Alemanha venceu agora também, né? 7-1 na estreia Alemanha. Ixi, a gente fala 7-1, a gente se lembra, né? Mas só que a seleção que a Alemanha pegou, pelo amor de Deus, nunca ouvi falar nessa seleção. Eu nunca ouvi falar, não sei, um país, não sei quantos tem habitantes lá, parece que é bem menor, enfim, mas é uma seleção desconhecida. Se duvidar, é estreante, o caçula em Copa do Mundo. Mas enfim, tomou de 7-1. Então, muito cuidado, Brasil. Seu Ancelotti, tira essa birra, que eu não vou classificar como birra, mas eu tô aqui falando, que você tem com o Endrick, né? Então, resolva esse problema logo aí, porque você precisou daqueles que você está precisando dos que você levou. Se esses outros que você escalou ontem não está funcionando, então tem que colocar quem funciona. Quem está fazendo um gol hoje no Brasil, quem é? É o Endrick. Quem está fazendo um gol hoje no Brasil? É o Endrick. Então, por que o Endrick não joga? Essa é a pergunta de milhares de brasileiros no jogo de onde você deixou muito a desejar nas suas substituições, tá? E eu vou falar uma coisa, pelo amor de Deus, hein? O Alisson
Jesus de Nazaré, nós estamos mal de goleiro, estamos mal de lateral direito, gente para fazer gol, meio aberto, tem que dar uma arrumada nessa seleção aí pro próximo jogo, tá? Senão, o bicho pega. Um abraço, gente, até lá.